Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trago para você um relato sombrio e assustador, direto das vielas mais antigas de Porto Alegre. Você vai conhecer a terrível história do homem que transformava carne humana em linguiça e vendia no coração da cidade, na rua Riachuelo. Esta é uma lenda macabra que mistura o sobrenatural com horrores reais. E posso garantir, você não vai querer perder um só detalhe. Durante este vídeo, você vai explorar uma narrativa aterrorizante, repleta de mistério, eventos inexplicáveis e segredos sombrios que marcaram a história dessas ruas. À medida que desvendamos os segredos deste caso, prepare-se para sentir calafrios e questionar a realidade ao seu redor. Então, antes de mergulharmos nesse terror, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo assustador como este. E fique até o final, pois o desfecho dessa história é tão perturbador que vai tirar o seu sono. Agora, apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para conhecer o açougueiro da Fernando Machado. Era uma noite fria em Porto Alegre, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos pelas vielas antigas. A rua Fernando Machado, conhecida por suas construções de ares nostálgicos, escondia um segredo sombrio que muitos prefeririam nunca ter descoberto. Na esquina mal iluminada, havia uma casa de fachada desgastada, com paredes de tijolos expostos e janelas permanentemente cobertas por cortinas escuras. Ali vivia um homem cujo nome foi quase apagado pela história, mas que para muitos ficou eternizado como o açougueiro da Fernando Machado. O homem, identificado apenas como Ângelo, era um açougueiro de aparência comum. Alto, magro e de olhos fundos, ele mantinha um pequeno comércio de embutidos na rua Riachuelo. Sua especialidade eram as linguiças caseiras, famosas pela textura e pelo sabor únicos. A clientela era fiel, e muitos faziam fila logo cedo para garantir os produtos, que sempre pareciam se esgotar rapidamente. Mas havia algo peculiar sobre Ângelo. Ele era reservado, raramente participava das conversas da comunidade e evitava encontros casuais. As poucas palavras que dizia eram entrecortadas por uma voz rouca e pausada, como se ele ponderasse cada sílaba. Sua presença parecia carregar um peso inexplicável, algo que fazia os mais sensíveis sentirem calafrios. As primeiras desconfianças surgiram quando moradores da rua Fernando Machado começaram a notar desaparecimentos estranhos. Mendigos, viajantes e até alguns jovens moradores da região pareciam simplesmente desaparecer sem deixar vestígios. Alguns rumores começaram a circular, mas eram sempre abafados pelo manto da dúvida e da descrença. Afinal, quem suspeitaria de Ângelo, o açougueiro gentil que sempre tinha um sorriso discreto para seus clientes? O cheiro vindo da casa de Ângelo, no entanto, era motivo de cochichos. Durante a noite, um odor doce e ao mesmo tempo nauseante impregnava a rua. Alguns acreditavam que ele estava experimentando novas receitas, enquanto outros evitavam a área completamente, dizendo que o cheiro era errado, como se trouxesse consigo uma sensação de profunda inquietação. Certa noite, uma jovem chamada Beatriz, que trabalhava como costureira em uma loja próxima, passava pela rua Fernando Machado quando percebeu uma figura à janela da casa de Ângelo. Não era ele, disso ela tinha certeza. Era algo diferente. Um rosto pálido, com olhos completamente negros, a observava fixamente. Ela congelou no lugar, incapaz de desviar o olhar, até que a figura simplesmente desapareceu, deixando apenas as cortinas balançando levemente, apesar de não haver vento. Beatriz tentou ignorar o incidente, mas começou a ser atormentada por pesadelos. Sonhava com corredores escuros, onde paredes cobertas de carne pulsante pareciam sussurrar segredos. Sempre havia um som constante de facas afiadas encontrando ossos. E ao fundo, uma risada baixa e gutural. Ela acordava todas as noites suando frio, convencida de que algo maligno estava conectado àquela casa. A reviravolta aconteceu quando a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre barulhos estranhos vindos da residência de Ângelo. Diziam ouvir gritos abafados e um som constante de martelar, como se alguém estivesse trabalhando sem descanso em algo mórbido. Quando os oficiais finalmente decidiram investigar, o que encontraram foi além de qualquer pesadelo. No porão da casa, escondido atrás de uma porta de aço, havia um espaço que parecia saído de um filme de terror.
ganchos pendiam do teto, e pedaços de carne estavam dispostos em mesas manchadas de sangue seco. Em um canto, um moedor industrial estava coberto de resíduos que os investigadores logo perceberam não serem de animais. Ao examinar os restos encontrados, a terrível verdade veio à tona. As linguiças de Ângelo eram feitas de carne humana. Ele atraía suas vítimas com promessas de trabalho ou ajuda, apenas para submetê-las a um destino brutal. O mais perturbador, no entanto, foi a descoberta de diários onde ele detalhava suas práticas com uma precisão doentia. Neles, Ângelo descrevia como sentia uma conexão espiritual com suas vítimas, acreditando que consumi-las era uma forma de absorver suas almas. Após a prisão de Ângelo, muitos acreditaram que o pesadelo havia acabado, mas aqueles que passavam pela rua Fernando Machado ou pela Riachuelo à noite começaram a relatar aparições. Figuras sombrias eram vistas nos cantos das ruas, e vozes sussurravam palavras incompreensíveis. Alguns clientes antigos do açougue relataram que, ao abrir suas geladeiras, sentiam o cheiro das linguiças, mesmo que não houvesse nada lá dentro. Beatriz, a costureira, foi uma das que nunca conseguiu se livrar das consequências. Ela afirmava que, em noites de lua cheia, podia ouvir os gritos das vítimas vindo das ruas, e certa vez encontrou uma linguiça ensanguentada na soleira de sua porta, embora ninguém tivesse estado lá. A casa de Ângelo foi demolida anos depois, mas o terreno permanece vazio, pois nenhum projeto parece prosperar ali. Alguns dizem que a terra está amaldiçoada, impregnada pelo mal que ali habitava. A rua Fernando Machado e a Riachuelo são agora evitadas por muitos à noite, com a reputação de serem assombradas pelos espíritos das vítimas do açougueiro. E assim, a história de Ângelo tornou-se uma das mais aterrorizantes lendas urbanas de Porto Alegre, um lembrete sombrio de que, às vezes, os horrores mais profundos estão escondidos bem diante de nossos olhos, disfarçados pela normalidade do dia a dia. Se você estiver andando por aquelas ruas e sentir um cheiro estranho no ar, talvez seja melhor apressar o passo. Nunca se sabe o que pode estar observando ou esperando nas sombras.